partir dessa aula nós vamos criar nosso laboratório local de estudos. Lembrando que o laboratório local de estudos, utilizando o Minikube, que é a aplicação que nós vamos utilizar, ele é um ambiente para estudo, né, para que você aprenda a utilizar o Kubernetes. A ferramenta Minikube que nós vamos utilizar já já, ela é uma ferramenta não aconselhável e não indicada para você colocar a sua aplicação em produção. Então, ela é uma ferramenta específica para estudo. Para colocar uma aplicação em produção, nós vamos utilizar o Kubernetes completo em nuvem, que também nós iremos fazer e atender aqui durante esse curso. Lembrando então, aqui sim, para estudar localmente na sua máquina, sem precisar ter acesso à nuvem, caso você não tenha, por exemplo, você pode sim acompanhar o curso via laboratório local. O Minikube, como eu disse, é uma ferramenta de estudo, então ele vai atender aí 90%, 95% do que nós iremos fazer durante o curso. E existem algumas diferenças do ambiente real para o Minikube, e nós vamos mostrar também quais são as diferenças entre um e outro, tá? Então, o Minikube ele é um utilitário que você pode usar para executar o Kubernetes em sua máquina local. Então, ele cria um cluster de nó único. Então, esse é um outro porém. O cluster que será criado na sua máquina local, ele terá apenas um nó. Ele será o master e será também o worker do seu cluster. Se você não sabe o que é o master e o que é o worker, nós vamos falar um pouco melhor um pouco mais à frente. Então, esse cluster permite que você execute e estude o Kubernetes sem exigir a instalação completa do Kubernetes. Então, eu tenho ali uma versão light do Kubernetes que vai rodar na sua máquina local e você pode aprender a utilizar, treinar sem nenhum problema. Quais são os pré-requisitos para utilizar o Minikube? Então, nós precisamos de um software de virtualização previamente instalado. Aqui eu vou utilizar, como eu estou utilizando o Windows, eu vou utilizar o Hyper-V, mas eu vou fazer no Linux também com o VirtualBox para você ver a diferença. Então, ou Hyper-V ou VirtualBox. Posso usar o VirtualBox no Windows? Pode, fica a seu critério. A máquina virtual que será criada para o cluster, ela terá duas CPUs, 2 cores de processamento. Pode ter mais, se você assim desejar, mas funciona legal com 2. Você precisa de 2 GB disponível somente para a máquina virtual, 20 GB de espaço em disco, e é claro, você precisa ter conexão com a internet para que o cluster seja criado. Então, pré-requisitos então. Então, para você acompanhar o curso via laboratório local, é necessário possuir um computador com pelo menos 4 GB de memória. Por quê? Porque 2 GB vai só para o cluster. E você precisa ter um processador com pelo menos 4 cores. Então, aqui estou dando um exemplo do Intel Core i3, né, ou similar. Por quê? 2 cores desse processador irá somente para o Minikube, somente para a máquina virtual. Se a tua máquina for inferior, você vai precisar utilizar recursos em nuvem. Durante o curso nós vamos utilizar o GCP e vou mostrar para você como que você pode utilizar o GCP, utilizar o Kubernetes sem ter que pagar nada durante um mês. Você pode acompanhar o curso na faixa aí de graça utilizando o GCP. Tá? Para usar o Minikube, você precisa ter esses pré-requisitos aqui. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou abrir aqui o meu sistema operacional. Ok. Então eu estou utilizando aqui um Windows. No meu caso aqui é um Windows 11. A primeira coisa que você vai prestar atenção, vamos abrir aqui as configurações. Deixa eu só achar aqui. System. Então no System você vai encontrar aqui a versão do teu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows 11 Pro. Então se você tiver um Windows 11 Pro ou Windows 10 Pro, versão Home, não possui o Hyper-V pré-instalado. Ou seja, não possui recurso do Hyper-V. Algumas pessoas conseguem fazer essa gambiarra, tá? Mas por padrão, no versão Home não possui o Hyper-V. Então, no meu caso, se você então tiver o Windows 10 ou Windows 11 Pro, você pode me acompanhar utilizando esse modelo, essa forma que nós vamos fazer agora, tá? Se você não tiver o Windows Pro, se tiver o Windows Home, por exemplo, vai ser necessário instalar o VirtualBox. Eu mostro para você depois como realizar esse procedimento. Então, nesse caso aqui, o que será necessário agora? Como eu tenho o Pro, eu vou abrir aqui o painel de controle.
No painel de controle você encontra aqui Programs, né, programas. Você tem aqui programas novamente. E você tem aqui Turn Windows Features on your, ou desligar, né? On or off. Então vou ligar ou desligar. Então aqui que eu preciso, ó. Eu não tenho aqui o Hyper-V instalado, então eu preciso instalar esse amiguinho. Então tudo foi selecionado. Outra coisa que eu preciso aqui, vou só achar aqui, esse cara aqui que é o Windows Subsystem for Linux. No meu caso já está instalado. Então você vai instalar o Hyper-V e vai selecionar essa opção aqui que é o Windows Subsystem for Linux. Porque no caso o Docker que nós vamos instalar também, ele vai rodar nesse subsystem do Linux no meu Windows, né? Então, ok, tá beleza. Então Hyper-V e esse amiguinho aí, vou dar um ok. Feito isso, ele vai realizar a instalação e vai pedir para eu reiniciar o computador. Então eu vou aguardar aqui a instalação e vou voltar já já. Ok, então aqui minha máquina já foi reiniciada, então meu Hyper-V já está rodando, né, já está instalado. Agora eu preciso baixar o Minikube. Então eu vou aqui no site oficial do Minikube, tem um link aqui na tela e também aqui anexo a essa aula você vai encontrar o link. A primeira coisa que você vai definir aqui é o sistema operacional. Então, se é Linux, Mac ou Windows. No meu caso, é uma máquina Windows. Lembrando que eu vou mostrar depois um procedimento para máquinas Linux, tá? No meu caso, então, Windows. E você vai clicar aqui, ó, Latest Release. Então, aqui eu já tenho um link do arquivo .exe. Então, basta clicar. Então, eu fiz o download. Então, Minikube Installer, então vou abrir ele aqui. Aqui vai me dar esse Windows Protected, aqui só clicar aqui no More Info e Run Anyway, ele vai rodar do mesmo jeito. Aqui o idioma que você vai utilizar, tá? Ele tem diversos idiomas, eu vou aqui de English mesmo, mas se você quiser utilizar o português, fica a seu critério, tá? Então, ok. Você vai ter aqui ó, aquela famosa janela de instalação do Windows, né, que é Next, 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 concluir, tá? Não tem muito segredo. Então, Next, contratinho, então, I agree. Local de instalação, eu vou manter aqui o padrão, tá? Então, install. Ok, então, Next. E Finish. Ok, então o meu Minikube foi instalado. Vou minimizar aqui e vou abrir aqui o PowerShell. Se você está utilizando aqui a máquina Windows 10 ou 11, aconselho você utilizar aqui o PowerShell 7, porque ele simula comandos do Linux, tá? Então facilita muito para que você utilize no Windows utilizando comandos Linux, tá? Fica a seu critério aí, mas aconselho você utilizar o PowerShell 7. Ok. Como é que eu sei que ele está instalado? Se eu digitar aqui Minikube, ele vai mostrar aqui para mim as opções, né? As flags que eu posso utilizar. E para dar início aqui ao meu cluster, né? Eu utilizo aqui o Start. Então, para dar início a ele, eu vou aqui de Minikube, Start, Enter. Observe o que aconteceu. Ele falou assim, ó, cara, cadê o Docker? Eu preciso dele. Então, é o que nós vamos instalar na próxima aula. Até lá. Bom, como já dito, estou numa máquina Windows, eu vou precisar instalar o Docker no Windows, que é chamado aqui de Docker Desktop. Tá? Então, o que eu preciso ter para rodar? Eu preciso ter o WSL, né, que nós já instalamos anteriormente. Ele fala para mim aqui que eu posso ter o Windows 11 Home ou o Pro, tá? Não sei te dizer realmente se no Home vai funcionar, tá? Por experiência própria, tem algumas situações, algumas versões específicas no Home não roda. É por isso que eu falei para você prestar atenção na questão do Pro, tá? Então você vai precisar ter um ou outro. O Windows 10 ou o 11,
com o WSL instalado, que nós já instalamos, né, que é o Linux Subsystem, né? Então está tudo ok. Então aqui eu tenho um Docker Desktop, um arquivo .exe, então vou realizar o download. Vou então aqui aguardar o download. Lembrando também que o Hyper-V deve estar de fundo pré-instalado, como nós já fizemos também. Ok, então já baixou, basta você clicar sobre o arquivo .exe. Aqui ele me passa a configuração, então ele fala se eu vou realmente utilizar aqui o Hyper-V, né, que já está previamente instalado, já é até recomendado, e se eu vou aqui criar o atalho na área de trabalho, não há necessidade no meu caso. Então, ok. E vou então aguardar a instalação. Com a instalação feita, é ideal que você reinicie essa máquina, tá? Eu vou reiniciar então a máquina para depois verificar se o Minikube vai subir. Então, até já. Ok, então reiniciei a máquina. Então ele mostra aqui para mim já o Docker, né? Após a reiniciar, uma tela de apresentação. Então eu devo aqui aceitar, então accept. Ele vai abrir aqui já o Docker Desktop, vai dizer que está iniciando. Então eu vou aguardar aqui iniciar. Ok, eu vou pular aqui o tutorial, não há necessidade. E vou checar então agora se o Minikube vai rodar, né? Então vamos lá. Vou abrir aqui o PowerShell. Então, Minikube, Start. Agora sim, ele vai dar início ao nosso cluster Kubernetes utilizando o Minikube. Vai realizar o download então da imagem e vai subir então o nosso cluster. Então eu vou aguardar aqui finalizar. Prontinho. Então aqui o nosso querido kubectl, melhor, o nosso Minikube está rodando. Ele encontrou aqui a ferramenta kubectl já pré-instalada, porque o Docker ele já me dá a ferramenta kubectl já, o kubecontrol, se você preferir, previamente instalado. Então se eu utilizar aqui o kubectl get nodes, para mostrar aqui os nós do meu cluster, ele automaticamente vai mostrar, né? Eu tenho um cara chamado Minikube, ele está pronto, ele está em pé há 43 segundos. Então, logicamente aqui, então, se eu utilizar o Docker previamente instalado, o kubectl, que é essa ferramenta que nós vamos utilizar durante o curso, né? Você vai entender qual é a função dela, já caso você não conheça, ele já está previamente instalada porque eu instalei o Docker, né? Então, tá tudo ok, tudo rodando. Caso eu não vá mais utilizar o Minikube, eu posso dar aqui um Minikube stop. Dessa forma eu paro a máquina virtual e dessa forma eu não fico utilizando memória RAM para essa máquina virtual. Então o ideal é que sempre que você estudou, fez o que tinha que fazer, utilize sempre o Minikube stop e quando você precisar utilizar novamente o Minikube, você vai então de Minikube start. Então sempre inicie, sempre feche, sempre que você utilizar. Próxima aula então eu vou mostrar para você o passo a passo de qual que é o processo que você deve realizar para realizar a instalação do Minikube, caso você não tenha o Hyper-V instalado, caso você deseje utilizar o VirtualBox, e depois nós vamos para a instalação no Linux, caso o teu sistema operacional seja Linux. Então, até lá. Ok, nessa aula nós vamos aprender como realizar a instalação do Minikube em um sistema operacional Windows 8.1, por exemplo, ou no Windows 10 ou Windows 11, onde você não tenha, por algum motivo, o Hyper-V instalado, funcionando, e você deseja, por algum motivo, utilizar o outro software de virtualização como o VirtualBox. Quais são os problemas? Utilizando o VirtualBox, não vai ser possível você instalar o Docker, o Docker Desktop, que por padrão precisa utilizar o WSL. Então, isso será um problema no curso? Inicialmente não. Você vai ver que durante a aula aqui, durante a continuação da aula, o Minikube vai instalar o Docker, mas ele vai instalar o Docker no cluster. Ele não instalará na sua máquina, não instalará na sua máquina física. Então, caso você precise gerar uma imagem do Docker, você terá que fazer isso em uma outra máquina virtual Linux,
ou dentro do cluster, mas aí eu não aconselho fazer isso lá no próprio cluster, tá? Então esse será o único problema. Como o Docker Desktop não será instalado, você precisará instalar o kubectl, que é a ferramenta que nós iremos utilizar para o gerenciamento dos pods, dos deploys que nós iremos fazer, separadamente. Porque com o Docker instalado, ele já instala o kubectl, então você precisará instalar então, o kubectl e nós vamos atender isso nessa aula também. Então, são as únicas coisas que você precisa tentar. Posso usar o VirtualBox? Pode, sem nenhum problema, só que você não terá o Docker na sua máquina física, porque o WSL utiliza o Hyper-V como padrão, e você precisará instalar também o kubectl, que nós iremos ver já já. Caso você não tenha o VirtualBox, você deve previamente instalá-lo, então basta você clicar aqui no Download VirtualBox, esse é o site oficial, né? Está aqui na tela. No meu caso aqui estou utilizando o Windows, então Windows Hosts, então é um arquivo exe, abre o arquivo exe, vai abrir aquela tela de instalação, avançar, 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 concluir. Aconselho você reiniciar a máquina depois, para depois realizarmos a instalação do Minikube, como nós vamos fazer agora a partir dessa aula. Primeira coisa, nós já temos aqui, não previamente instalados então, o Oracle VirtualBox. Então observe que nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma máquina virtual criada, não há necessidade de você excluir as máquinas virtuais que você já tem aí criado no VirtualBox, ok? Vou abrir aqui o site oficial do Minikube, então é esse amiguinho aqui, onde eu tenho, além daqueles pré-requisitos que eu passei para você, eu tenho aqui como realizar a instalação no Linux. No meu caso aqui, minha máquina física, né, eu estou utilizando agora uma máquina Windows, mas caso você queira executar o Minikube numa máquina Linux, então você tem aqui a opção Linux, e se você estiver utilizando um padrão Debian, que no caso aqui inclui, por exemplo, o Debian e o Ubuntu, você tem aqui os dois comandos que você vai utilizar para realizar a instalação no Ubuntu ou no Debian. Se você estiver utilizando um Fedora, um Red Hat, ou CentOS, etc., é no caso um pacote RPM, então você tem aqui os dois comandos para isso, tá? No meu caso aqui, eu vou instalar uma máquina Windows, estou usando aqui o Windows 11, então eu vou nele, e ele me dá aqui um link, né, para eu baixar a última versão do Minikube. Caso eu poderia fazer isso utilizando PowerShell, mas não há necessidade. Então eu vou aqui, clicar aqui no link. Então é um arquivo relativamente pequeno, um arquivo de instalação pequeno, e eu vou aqui já clicar para realizar a instalação. Pode ser aqui que o Windows deu uma brecada, tá? É normal. Então eu vou clicar aqui no mais informações e executar assim mesmo, tá? Bacana que ele já tem a versão em português, tá? Na verdade é só a questão da instalação, tá? Então eu vou aqui de português brasileiro, ok? Aqueles famoso assistente de instalação do Windows, né? É o famoso próximo, 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 concluir, mesmo princípio aqui. Só troca aqui, né? Ou é próximo ou é avançar, depende do que você está instalando. Então próximo, vou concordar aqui com os termos. Ele vai realizar a instalação aqui na pasta padrão, que é a pasta de destino. Eu não vou trocar essa pasta. Aconselho você não trocar também, inicialmente, tá? A não ser que seja algo muito específico. Então vou instalar. E, ok, tá? Então foi realizada aqui a instalação. Então vou aqui de próximo e vou aqui de terminar. Ok, deixa eu minimizar aqui. Se eu voltar aqui no meu VirtualBox, você vai ver que não tem máquina virtual nenhuma aqui, né? Toda e qualquer criação de máquinas virtuais, né, no caso aqui para eu subir um cluster Kubernetes, ele deverá ser feito através no caso aqui no Windows 11 eu tenho aqui uma aplicação chamada Terminal, que na verdade é um PowerShell. Então, se você estiver utilizando o Windows 10, por exemplo, abra o PowerShell. No meu caso aqui, no Windows 11, esse amiguinho aqui, ele chama de terminal, mas que na verdade é um PowerShell. É só uma cara bonita pro
o terminalzinho aqui. Né? Bom, vou voltar lá no site só para que você possa entender o que eu vou fazer. Então, primeiro passo é a instalação. Para eu dar start, né, no meu cluster, para eu iniciar o meu cluster, eu tenho um comando chamado minikube start. Então, é esse cara aqui que vai dar start no meu cluster. É ele que vai subir a máquina virtual automaticamente. Então, eu vou dele aqui, ó. Então, minikube. Vamos ver se ele está rodando primeiro. Só dar um enter aqui, ó. Minikube. Ó, então, ele me dá aqui o meu querido help, né? Eu tenho aqui uma série de configurações. Entre elas, eu tenho um start, para eu dar um start no meu cluster. Eu tenho o stop para parar o que está rodando. E o delete para excluir o cluster criado. Então, eu vou de minikube start. Eu vou dar início ao meu cluster. Lembrando que aqui eu já tenho previamente instalado o VirtualBox. Tá? Primeira coisa, ele vai realizar o download do arquivo ISO, né, do próprio minikube, que na verdade é um Linux já com o Kubernetes previamente instalado. Ele viu que eu tenho o VirtualBox já instalado, então eu não tenho nenhuma máquina virtual criada lá, ele vai automaticamente criar essa máquina virtual. Ele vai criar essa máquina virtual com aquelas especificações que ele falou. Então, 2 cores de CPU, 4 GB de RAM e 20 GB de espaço em disco. Então eu vou aqui aguardar finalizar meu querido comando. Aqui ele já vai previamente também já instalar o Docker. No caso aqui ele vai instalar a versão 20.10.17, que no caso é a última versão, tá? Então, eu acho que agora foi. Então, terminou a instalação. Se eu checar aqui o meu VirtualBox, olha que bonitinho, eu já tenho a máquina virtual aqui rodando, ou seja, o meu cluster já está em execução. Eu também posso vir aqui no minikube status e consigo ver como é que está o status desse amiguinho. Então, observe que eu tenho o hoster está funcionando, as demais aqui serviços estão também rodando. Então, ele exibe para mim que o meu cluster já está em execução, já está pronto para uso. Eu posso, logicamente, parar aquela máquina virtual, caso eu deseje, tá? Então, ela está em execução. Então, depois de eu realizar aqui o treinamento, se essa máquina continuar ligada, aqueles 2 GB de RAM continuam sendo consumidos. Então, eu posso dar aqui um minikube stop e eu consigo parar aqui o meu querido serviço. Então, o meu cluster é desligado e dessa forma eu libero memória para que eu consiga realizar aqui as atividades do dia a dia. Logicamente, você vai só parar, né, assim que você terminar de estudar. Se eu precisar novamente executar aqui o cluster para voltar ao estudo, então você executa novamente o minikube start. Agora, como eu já tenho a máquina virtual em execução, ele não vai precisar baixar tudo de novo, ele vai apenas subir a máquina novamente. Vamos lá. Já identificou que eu já tenho aqui a máquina virtual instalada, ele vai simplesmente restartar a máquina virtual sem a necessidade de realizar a instalação toda novamente. Ok, então aqui ele finalizou, ele já subiu novamente o meu cluster. Observe que ele deu uma mensagem aqui para mim, ó, kubectl not found. Esse carinha aqui que é o kubectl, ou kubectl, é a ferramenta que nós vamos utilizar para gerenciar o cluster. Gerenciar um cluster Kubernetes. Independente se esse cluster Kubernetes foi criado com o minikube ou se esse cluster Kubernetes está lá na nuvem. Então, qualquer gerência que nós vamos fazer agora, nós não vamos utilizar os comandos específicos do minikube. Nós vamos aqui de kubectl. Então, para isso, eu preciso realizar a instalação dele e preciso, então, aprender a utilizá-lo. Ok, então como que eu faço para instalar esse amiguinho? No meu caso aqui é um Windows, então eu vou aqui de Windows. Eu posso utilizar aqui o curl, que é uma ferramenta para download, tanto para o Linux quanto agora para o Windows 11 também é possível. Ou você pode pegar esse endereço aqui, ó,
é o que eu vou fazer, ó, dá um Ctrl C, abro aqui uma aba, Ctrl V, ele faz o download do arquivo .exe. É simplesmente um arquivo .exe, tá? Esse cara, então, ele está numa pasta Downloads, eu não vou deixar ele lá. Então, vou abrir aqui a pasta, vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl X, né? Vou aqui na minha pasta unidade C. Aqui na unidade C, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou aqui criar uma pastinha para ele. Então, novo, pasta. Vou chamar aqui de kubectl. Ok? Então, Enter. Vou abrir a pasta e vou dar um Ctrl V. Beleza. Então, sempre que eu precisar utilizar esse arquivo, eu terei que abrir a pasta kubectl e a partir dela eu chamar os comandos do kubectl, né, do kubectl. O ideal aqui, de qualquer lugar do computador, independente se eu esteja na unidade C, se eu estou numa pasta específica, qualquer coisa assim, eu consiga ter acesso a esse amiguinho aqui. Então, para isso, eu vou fazer uma alteração numa variável de ambiente chamada path, ou path, se você preferir, né? É onde eu especifico aqui os caminhos que estarão previamente na memória. Dessa forma, se eu utilizar esse comando, independente do lugar que eu estiver, posso estar, por exemplo, aqui na pasta Meus Documentos, que ele vai encontrar o arquivo .exe. Então, aqui no Windows 11, basta você digitar aqui, ó, no botão Iniciar, path, ou path, se você preferir. Né? Então, editar as variáveis de ambiente do sistema. É esse cara aqui. E vai abrir essa propriedade do sistema aqui. E eu tenho aqui, ó, variáveis de ambiente. Então, vou abrir ele. Olha ele aqui, ó, tenho path. Seleciono aqui, clico no editar. E vou criar um novo aqui, ó. Então, um novo. Qual que é o caminho? É o C2 pontos barra kubectl, que é o caminho que onde eu criei, onde está o arquivo .exe, tá? Então, se você colocou uma pasta diferente, você deve especificar aqui a pasta, lembrando que no meu caso está na unidade C. Se também estiver uma unidade diferente, você deve especificar aqui a unidade que você possui, se é a D, se é a E, se é a F, depende aí da sua configuração. Então, OK, vou de OK de novo, vou de OK de novo. O que acontece? Ó? Se eu estiver, por exemplo, na pasta Documentos, vou abrir aqui, por exemplo, ó, botão na direita, vou abrir o terminal. Mesmo estando agora na pasta Documentos, se eu quiser utilizar o kubectl, ele estará disponível para mim. Ó. Eu consigo abrir ele. Tá? Então, a partir de agora, com o path já configurado, bonitinho, de qualquer lugar que eu estiver, eu consigo acessar aquele arquivo de execução, né, de comandos do cluster Kubernetes. E nós vamos começar a aprender a usar esse amiguinho nas próximas aulas. Então, essa é a configuração inicial que você precisa, né, para poder aqui usar o Kubernetes em uma configuração, em um ambiente local, aliás. Né? Eu estou aqui com o meu VirtualBox rodando, ó, tenho meu cluster aqui e já tenho o kubectl já instalado e a variável de path já configurada. Até mais. Ok, vamos ver então como que eu instalo aqui o Minikube no sistema operacional Linux. Lembrando que aqui eu já tenho o VirtualBox já instalado, então eu vou utilizar aqui o VirtualBox como software de virtualização. Então, beleza, então está aqui já. Primeira coisa, nós vamos aqui instalar o Docker Engine, tá? Não há necessidade de você instalar o Docker Desktop, hoje já é possível instalar o Docker Desktop em sistemas operacionais Linux, mas nós vamos aqui de Engine, que é o mais raiz, né? Então, acho que acredito que seja até o ideal. Meu sistema operacional aqui é um Fedora, então existem opções aqui para Debian, né, que seria o Ubuntu, e CentOS, Red Hat, entre outros. Tem aqui o específico para Ubuntu também. Então, para cada distribuição, basta selecionar
a que você está utilizando. Como eu estou utilizando o Fedora, então já estou aqui no link, tá? Vou deixar aqui em anexo o link aqui da instalação do Docker. Então, aqui ele pede para desinstalar, caso já tenha previamente instalado o Docker. E eu vou instalar utilizando o repositório. Existem aqui algumas pré-instalações necessárias anteriormente aqui. Então, eu vou aqui, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a senha do usuário administrador, né? Ok, no meu caso aqui já estava instalado. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é adicionar aqui o repositório. Ok, então, repositório Docker adicionado. E o próximo passo é sim realizar aqui a instalação. Então, yes. Ok, vamos checar se realmente foi instalado. Então, Docker, version. Então, ok, está rodando o nosso querido Docker. O próximo passo, então, é instalarmos o Minikube. Então, site de instalação. Neste caso aqui, eu vou de Linux. E aqui, se você estiver utilizando um Ubuntu ou o Debian, por exemplo, né? Então, Debian, no meu caso aqui, como é um Fedora, eu vou aqui de pacotes RPM. Então, ele me passa aqui exatamente o que eu preciso fazer, né? Então, tem um arquivo para realizar o download. Prontinho. Então, download realizado. O próximo passo é realizar a instalação do pacote. Feito. Vamos para o próximo passo. Então, nós vamos dar um start no cluster para ver se realmente está tudo ok. Então, aqui o Minikube Start. Ele já vai identificar que o VirtualBox está previamente instalado e vai subir então a máquina virtual com 2 CPUs, 4 GB de RAM e um disco de 20 GB. Então, isso já está acontecendo. Ok. Observe aqui que ele falou para mim que ele não encontrou, né, o nosso amigo kubectl. O Minikube está rodando, então se eu der aqui o Minikube status, então você vai ver que ele está rodando normalmente, só que o kubectl ele não está instalado, dessa forma eu não consigo subir meus pods, etc., dentro do meu cluster. Então eu preciso instalá-lo, então o último passo é esse. Então você vai buscar aqui como install kubectl on Linux. Então é o padrão para qualquer distribuição. Então eu vou aqui pegar o arquivo necessário, né? Enter. Então, um arquivinho de quase 50 MB. Ok. E o próximo passo. Então, foi feito o download. Não preciso validar aqui. Não há necessidade. Agora sim, eu vou dar um install aqui no arquivo que eu acabei de realizar o download. Ok. Vamos ver se pegou já. Então, kubectl já foi. Get nodes para saber quais nós eu tenho naquele cluster. Então, por padrão, no Minikube ele tem apenas um nó. Então, observe que ele já exibiu para mim. Agora sim, está pronto, né, para você utilizar ali o seu Minikube para darmos início ao curso. Então, dessa forma que você vai realizar a instalação, caso você esteja utilizando o sistema operacional Linux.
Até a próxima.